Ingrid, quando eu recebo crítica, eu fico arrasado. Eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de sumir, de brigar, de me esconder ou de não fazer nada. O que é que eu faço? Me ajuda. Calma. Se você se sente péssimo quando recebe uma crítica, muito provavelmente você deve estar cometendo algum desses 3 erros que eu vou te contar nesse vídeo. Então me acompanha aqui que eu vou te ajudar a sair dessa sensação horrível que você tem quando alguém te critica. Eu sou Ingrid Capper, psicóloga e mentora de líderes, e o meu propósito de vida é ajudar lideranças que querem ser ajudadas a gerarem resultados e a estarem prontas para uma promoção. E se você está assistindo esse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, porque você vai receber semanalmente conteúdo sobre liderança e crescimento de carreira. Então, gente, vamos lá. Então, você começa uma conversa com alguém e aí daqui a pouco a pessoa sai com alguma coisa do tipo: fulaninho, tu é muito controlador, fulaninho, tu é muito teimoso, tu é muito autoritário. Ou a pessoa simplesmente falou algo que caiu mal para você. Ainda que ela não tenha dito nada relacionado diretamente à sua pessoa, aquilo te afeta profundamente. E aí as pessoas têm diversas reações quando se sentem criticadas, né? Algumas pessoas, elas atacam. Outras, ainda que se sentam ofendidas, elas ignoram, que é para não mostrar que se importam. Então, assim, não importa como você reage a uma crítica. O vídeo é para você, que independente da atitude que toma, se sente constantemente afetado com o que os outros dizem, tá? Então, vamos lá. Então, quando o que o outro fala te afeta, você muito provavelmente você deve estar cometendo esses 3 erros que eu vou te contar agora. Então, erro número 1. Você pode estar tentando se defender de algo que, no fundo, é uma verdade sobre você. A Jojo, uma influencer que fala para o canal do GNT, ela falou uma frase outro dia que tem a ver com isso, tem a ver com esse primeiro erro. A frase é assim, ó: bateu, doeu, pega que é teu. Cara, isso é clássico. Inclusive, eu me lembrei agora de uma história que aconteceu comigo num curso que eu fiz em 2019. Eu estava estudando perfis comportamentais do teste DISC, sabe aquele teste comportamental? E aí, ao analisar o meu perfil, eu comentei com uma colega e o instrutor, só os dois, né? Eu comentei o seguinte: puxa, ainda bem que o meu C, que é um dos elementos da análise do DISC, é alto. Então, só para vocês entenderem um pouco do contexto, existem 4 elementos que são analisados na ferramenta DISC, e um deles é o C. E aí eu continuei, né? Bom, se o meu C fosse baixo, eu seria considerada um monstro. Gente do céu, o instrutor ficou louco comigo. Até de arrogante ele me chamou, mas me ofendeu mesmo. Parecia minha mãe quando eu era pequena e eu tinha feito alguma coisa de muito errado. E eu fiquei super mal naquele dia. No final do curso, aí o instrutor ele mostrou o perfil dele. E a gente descobriu o quê? Que o C dele era baixo. E aí ele contou a história de vida dele, alguns problemas que ele já tinha tido de relacionamentos, que tinha dificultado muito as coisas para ele. Então, assim, eu não estava dizendo que todas as pessoas com C baixo eram monstros. Eu estava dizendo que eu, com todas as minhas características difíceis, se eu tivesse um C baixo, eu seria um monstro. Mas o monstro, para ele, bateu e doeu. Né? Ele provavelmente já tinha sido taxado de monstro ou se sentido um monstro em diversas vezes, e ouvir aquilo foi demais para ele. Tu consegue entender o que aconteceu aqui? Já aconteceu com você, né? Vou te dar um outro exemplo. Se alguém hoje grita na rua: Ingrid, tu é uma burra, isso não vai me afetar. Por quê? Porque eu sei que eu não sou burra. Posso ser muitas coisas, mas burra eu não sou. Então eu estou tranquila com relação a isso. Quando você se sente ofendido e criticado com algo, procure analisar se aquilo não é uma verdade sobre você,
mas é difícil para você reconhecer. E aqui tem outro ponto que eu acho que pode te ajudar. Pense assim, a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Se você chama a opinião dos outros de crítica, muito provavelmente é porque te afetou. E aí toma que é teu. Reconheça que não te agradou e olhe para si, ao invés de culpar o outro. Bom, aí agora vem o erro número 2 que faz com que as lideranças não tolerem críticas. Você pode estar buscando justificar algo que não tem como justificar. Isso é bem particular das lideranças. Então vamos lá. Eu já disse aqui algumas vezes que tem muita gente que só quer o cargo de líder pelo poder, pelo status ou pelo dinheiro que o cargo proporciona, ainda que isso não seja consciente, né? Porém, ser líder significa movimentar pessoas, influenciá-las. E você não consegue isso se o seu propósito é só ter poder, por exemplo. Aí, meu amigo, você começa a cair em contradição. Você tenta ser o líder que engaja, mas no fundo você só quer ter dinheiro, poder e status. E essas duas coisas não conversam. E as pessoas notam essa incongruência, incoerência. E aqui de novo, existe uma parte de você que você não está vendo. E quando as pessoas te confrontam com essa parte, ainda que elas não façam de forma intencional, você se sente incomodado. Ah, Ingrid, mas isso quer dizer que eu não posso querer ganhar dinheiro? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você pode viver do seu propósito e ganhar muito dinheiro com isso. Mas se você só se importa com poder e dinheiro, o seu discurso sobre engajar pessoas vai ficar fraco. E as pessoas vão notar essa incoerência e elas em algum momento vão te confrontar. E se você estiver cego com relação à sua intenção, você vai se sentir criticado. Mas aí tem o terceiro erro que faz com que as lideranças não tolerem críticas. Elas podem estar buscando ser unânimes. Ou seja, elas podem estar querendo que todos concordem com ela. Então assim, gente, você pode ser um líder excelente, invejado por muitos, mas você nunca vai ser um líder que todo mundo concorda com tudo. Esquece a unanimidade. Por quê? Porque então assim, ó, como é que funciona aí? A sensação de ser criticado, nesse caso, ela vem associada a algo muito primitivo e infantil, o medo de ser rejeitado. Então alguém te diz, eu não concordo contigo. Aí pronto, me senti criticado. Mas por quê? Por que todo mundo tem que concordar comigo? Você não vai agradar a todos. E tá tudo bem com isso. A sensação de estar sendo criticado vem da vontade que o ser humano tem de agradar, de não ser rejeitado. Mas cuidado, isso não quer dizer que quando alguém discorda de você, você vai virar as costas que nem criança birrenta dizendo não quer concordar comigo, tudo bem, eu não me importo mesmo. E aí vai sair todo beiçudo. Pessoal, a gente não está num jardim de infância. Como líder, tu tem que ter a capacidade de discordar do outro. Discutir com o outro no bom sentido. Mas ao mesmo tempo, tu tem que saber que aquilo não é contra você, não é pessoal. Tu tem que entender que você não está ali para convencer os outros do seu ponto de vista. No mundo dos adultos, a gente ouve, a gente considera o que o outro está dizendo, fala a nossa opinião, às vezes chega num acordo, às vezes não, e tá tudo bem com isso. Deu para entender? Vamos resumir aqui um pouco esses 3 erros, né? Existem muitos motivos que fazem as pessoas se sentirem criticadas, mas aqui eu trouxe as 3 mais importantes ou as 3 que mais acontecem. Você se sente criticado quando falam uma verdade sobre você que você não quer ver, quando percebem alguma incoerência sua que você também não está enxergando e quando você quer ser unânime e tenta convencer os outros do seu ponto de vista. E aí existe uma coisa que esses 3 erros têm em comum. Os 3 erros estão relacionados com as suas sombras
e não com o que o outro disse. Quando você é capaz de olhar para si e trabalhar suas sombras, você começa a entender que o que os outros dizem é só a opinião dos outros. E isso não vai nem te irritar, nem te assustar e nem vai te fazer se sentir criticado. E agora eu termino com uma frase. A crítica está no ouvido de quem ouve e não na boca de quem fala. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, comenta ou manda sua pergunta sobre liderança e crescimento de carreira que eu vou te responder. Até mais, obrigada!